Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de inputs no HTML. E bom, hoje eu vou ensinar para vocês os inputs um pouquinho diferentes, especialmente inputs do type checkbox e do type radio button. Bom, e checkboxes? Bom, certamente a gente falou de valores de string e a gente falou de valores numéricos. No entanto, a gente não falou de valores booleanos, como por exemplo, se a pessoa está de acordo com a política de privacidade, nem aquele quadradinho lá que a gente vê num site quando o usuário está de acordo com a política de privacidade, correto? Bom, é exatamente por isso que nós temos os checkboxes. Uh, os checkboxes eles existem justamente para que a gente possa mostrar valores booleanos dentro da nossa aplicação. Como é o caso, por exemplo, da política de privacidade, se o usuário é maior de idade, se o usuário é menor de idade, enfim. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que está funcionando. Inclusive tem um slide aqui que eu preparei. Como vocês podem ver, é mais ou menos assim que a gente monta um checkbox. E o que acontece, galera? Bom, esse checkbox aqui, eu coloquei o ID dele chamado programador. O que acontece? Esse checkbox ele pergunta se você é programador ou se você é web designer, porque de repente você está vendo esse vídeo, às vezes você é um web designer, às vezes você é uma pessoa que vem de alguma outra área, às vezes você é só entusiasta da área de tecnologia. Eu sou uma pessoa entusiasta de muitas áreas, sendo que eu não trabalho nessas áreas, então, tipo, às vezes é isso, né? Enfim. Então, é exatamente por conta disso que eu criei esse input aqui chamado do type checkbox. E o type checkbox é justamente esse quadradinho. Eu vou mostrar lá no meu navegador como é que está funcionando para vocês, ok? E depois eu vou explicar esses outros aqui. Bom, primeiramente, vou apagar isso daqui, eu vou recriar de novo esse div. Dentro desse div, eu vou criar um label e eu vou criar aqui um for. O que acontece? Esse for aqui, uma das funcionalidades dele é bem interessante. Por quê? Porque ele serve para perguntar, aliás, para que quando o usuário vá clicar diretamente nesse for, o que acontece? Para que o usuário, quando ele for clicar nesse label, ele vai... Bom, o meu checkbox ele vai ficar como checked ou ele vai ficar como não checked. O que acontece? Checked é quando ele tá... quando o usuário clica em cima dele. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Puxa, o name dele eu vou colocar como checkbox. O ID, inclusive, esse for aqui, ele funciona para esse ID. Então, tipo, é isso. Só para mostrar para vocês aqui. Ó, tá vendo? Isso daqui é o nosso checkbox como checked, como vocês podem ver. Isso daqui como um checked, ok? E como eu sou programador, eu vou colocar aqui como checked, ou seja, eu vou deixar o nosso checkbox aqui clicado, né? Enfim. Então, o que acontece, galera? Como eu falei para vocês, se eu tirar esse ID aqui, de repente, nosso label, clicar em cima do nosso label não está funcionando mais. Quando a gente coloca esse ID, aí ele está funcionando, como vocês podem ver, né? Tem muito uma questão semântica também por trás desse label, mas eu não vou me aprofundar nessa aula, não é uma coisa tão interessante assim para essa aula. Eu estou ensinando para vocês como vocês podem construir o seu próprio formulário, ok? Então, depois vai vir a semântica dos formulários um pouquinho mais elaborada, ok? E também temos os radio buttons, porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem duas opções ali no nosso sistema. Não funciona, por exemplo, você criar um input do type checkbox e você colocar é homem e tipo se for mulher você deixar desmarcado. Não funciona, né, galera? É exatamente por conta disso que a gente tem os radio buttons. Os radio buttons, eles servem justamente para serem inputs que suportam múltiplas escolhas, inputs que suportam múltiplas opções. E existem casos muito específicos onde você vai utilizar, por exemplo, selects e onde você vai utilizar radio button. Selects que é um elemento que eu vou explicar mais pra frente, se tudo der certo. Enfim, daí no caso, o que acontece? Você vai... Para que isso funcione corretamente,
Cada radio button vai ter como se fosse um name diferente. Quer dizer, cada radio button vai ter um mesmo name. Com o choro da criança, eu acabei me desconcentrando aqui, não sei se deu pra ouvir. Mas então, cada radio button vai ter, resumidamente, o mesmo name. E com isso, esse radio button ele vai ter IDs diferentes, como eu posso falar para vocês. Resumidamente, IDs no contexto da programação, geralmente, no contexto do HTML principalmente, são identificadores únicos, ok? E o name, galera, é justamente para que o nosso radio button funcione. Essa como vocês podem ver aqui, a gente tem um input do type radio, que é exatamente esse radio button, e o name dele é sexo. O ID desse primeiro aqui é masculino. Eu realmente espero que o YouTube não corte meu alcance por causa dessa palavra, né? Eu realmente espero isso. E aqui a gente tem a palavra feminino também. O ID feminino, input do type radio, e o ID dele é feminino, ok? Resumidamente é isso. E a forma como o label se relaciona com o nosso input do type radio é muito parecida com a forma como o nosso label se relaciona com o input é muito parecido com a forma como o label se relaciona com o input do type checkbox, ok? Vou criar aqui um label, eu vou chamar ele de masculino, e é claro que ele vai apontar para esse radio button aqui, como podemos escrever aqui. E esse input, ele vai ter o type radio, e para aqui é praticamente obrigatório que você tenha o name, ok? Eu vou mostrar para vocês depois, na prática, o que vai acontecer se a gente não informar essa propriedade aqui, o name, ok? Bom, beleza? Bom, como vocês podem ver, aqui você só pode selecionar um. E você pode clicar, como eu propriamente já disse, no próprio label. E eu achei isso bem bacana. O que acontece? Se a gente tirar essa propriedade name, bom, resumidamente, ou se eu simplesmente apagar de um, você vai poder marcar os dois ao mesmo tempo. Não é isso que a gente quer. Não é esse o comportamento que a gente quer para os nossos radio buttons. É exatamente por isso que eu coloquei o name aqui, justamente para isso. Beleza? Enfim. E eu tenho uma lição de casa para vocês. Eu gostaria que vocês criassem um formulário que coleta as seguintes informações: nome, e-mail, idade, senha, data de nascimento, eita bicho, SXO, atos libidinosos. Ai, ai. Não sei se vocês conhecem o meme, ok? E que pergunta para o usuário se ele está de acordo com a política de privacidade. Isso é importante porque vocês vão fazer múltiplos e múltiplos e múltiplos formulários assim enquanto desenvolvedores. Isso daí é muito normal. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no meu canal. E ativem o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo. Beleza? Falou, gente. Tchau.